Olá, turma do sétimo. E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui mais uma vez ao canal, né, para que a gente possa aqui fazer as correções de exercícios aqui, tá bom? Então, acompanhe aí no seu caderno a atividade passada para que você possa corrigir os exercícios, ok? Primeira questão. Ao encher os pneus de uma bicicleta, podemos regular a rigidez deles de acordo com a superfície sobre a qual vamos pedalar. Para andar no asfalto, por exemplo, podemos deixá-los mais firmes. Para andar na areia, o ideal é deixá-los mais macios. Item A. Como podemos controlar a rigidez do pneu? Então vocês devem ter anotado, gente, que é controlando a quantidade de ar bombeada para dentro. Quanto mais ar, mais firme ele fica. Tá certo? Item B. Que propriedade do ar é responsável por permitir esse tipo de regulagem? A propriedade do ar, gente, é a compressibilidade, né, que permite essa regulagem. Certo? Próxima. Questão 2. Observe a montagem ao lado e leia a legenda. Se a válvula for aberta, se ela for aberta, o que deve acontecer? Então, escolha uma das alternativas e justifique. Então, item A, o ar do frasco A vai se expandir e ocupar também todo o frasco B. A quantidade de ar nos dois frascos será igual. Então, você tem que analisar um por um para ver qual é a alternativa que está de acordo com o esquema, né? Item B, o ar passará todo para o frasco B e o frasco A ficará vazio. Ou é o item C, uma parte do ar passará para o frasco B, cada um dos frascos ficará com ar até a metade e a outra metade ficará vazia. Item D, o ar do frasco A vai se expandir e ocupar também todo o frasco B. O frasco B terá o dobro de ar do frasco A. Bom, então, gente, a resposta que vocês devem ter marcado aí, né, e justificar é a alternativa D. A alternativa D está correta, ó. Devido à sua expansibilidade, o ar passará a ocupar igualmente todo o novo volume disponível, por ter o dobro do volume. O frasco B conterá o dobro da igualdade, aliás, da quantidade de ar do frasco A. Certo? Então a alternativa certa aí é o item D. Questão 3, pessoal. Observe a fotografia. Esse tipo de equipamento de mergulho é utilizado para turismo subaquático. Ele consiste basicamente em um capacete com ombreiras, com uma mangueira que conecta a uma bomba de ar na superfície. Note que esse equipamento não é vedado, ele é apenas apoiado nos ombros. Certo? Então veja aí a imagem. Item A. Por que a água não entra no equipamento? Então a resposta aqui já está ok. Ó. Porque o ar que é bombeado ocupa o espaço interno do equipamento. Né? Então por isso que o ar não entra. Item B. As pessoas são orientadas a não inclinarem a cabeça para baixo quando estão usando esse equipamento. Por que essa instrução é importante? Então, esse movimento poderia permitir que o ar escapasse, dando espaço para que a água entre no capacete. Certo? Então, por isso que é importante ele não faça essa inclinação para baixo.
Ok, pessoal? Próximo. Então aqui, gente, na página 102, tem assim, a atmosfera da Terra foi sempre do mesmo jeito? Explique sua resposta. Então a resposta é não, pessoal. A primeira atmosfera que se formou foi temporária e era composta basicamente de gás e hidrogênio. Em seguida, atividades vulcânicas propiciaram o acúmulo de gás e nitrogênio na atmosfera. A proliferação de seres fotossintetizantes contribuiu para outra mudança importante na composição da atmosfera, o acúmulo de gás oxigênio. Ok? Vamos à outra. Quais são os dois principais gases que compõem a atmosfera atualmente? Como eles se acumularam? Então veja aqui. O nitrogênio e o oxigênio são os principais gases que compõem a atmosfera. O gás nitrogênio acumulou-se na atmosfera após ter sido expelido por vulcões nos primórdios da Terra. Já o gás oxigênio é resultado da ação de organismos fotossintetizantes marinhos em um processo de acumulação que se iniciou há mais de 2,4 bilhões de anos. Bom, aí vem a terceira questão. Em 1953, o neozelandês Tenzing Norgay e o neozelandês Edmund Hillary tornaram-se os primeiros a chegar ao cume do Monte Everest, o mais alto do mundo. Eles carregavam consigo cilindros de ar comprimido. A primeira pessoa a chegar ao cume sem auxílio desses cilindros foi o italiano Reinhold Messner, 25 anos depois, em 1978. Como os cilindros de ar comprimido podem auxiliar os montanhistas? Então a resposta, gente, é: em altitudes elevadas, o ar é rarefeito e há menos gás oxigênio disponível para respirar. Então, os cilindros suprem essa falta, certo? Questão 4. Construa uma tabela para registrar as propriedades das diferentes camadas da atmosfera. Inclua o nome, as altitudes em que cada camada se inicia e termina, além de informações de temperatura e observações que julgar interessantes. Então a tabela de vocês deve ficar assim. Aqui há o nome das camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. E aqui a altitude do limite inferior, superfície. É calculada a partir da superfície da Terra, viu? Então veja aí. Troposfera, por exemplo, superfície. Então, altitude do limite superior, 12 km. Temperatura diminui com a altitude. Observações: é onde se encontra a maioria dos seres vivos. É na troposfera. Só são 12 km de altitude, pessoal. É a nossa primeira camada, né? Aí mais acima você vai encontrar estratosfera, com 12 km, né? A altitude do limite inferior, 12 km. E a altitude do limite superior, 50 km, certo? Que é a partir de 12 km, quer dizer. Então, a temperatura, o que acontece? Aumenta com a altitude, essa temperatura, ela aumenta com a altitude. E observações, é onde se encontra a camada de ozônio, que é a camada que
nos protege contra os raios ultravioleta do Sol, gente. Mesosferas, é a altitude do limite inferior a partir de 50 km, que é onde termina essa aqui, ó. E aí ela tem mais 80 km, a altitude do limite superior, então 80 km. Temperatura diminui com a altitude. Observações é onde ocorrem os meteoros, né? Os meteoros, que são aquelas, às vezes você olha para o céu, você vê aquelas faíscas, né? Onde gera realmente um fogo quando algo passa rápido no céu, certo? Então aí são os meteoros. Meteoros são pedras, pessoal. Pedras geladas que passam rapidamente na atmosfera com uma velocidade alta. Isso gera faíscas, certo? Aí vem a exosfera com 500 km, altitude do limite inferior. E a altitude do limite superior ele não é definido. Não tem definição aqui. Temperatura diminui com a altitude, viu? A observação é o limite entre a atmosfera e o espaço sideral. O espaço sideral é o espaço onde não há matéria, pessoal. Ok? Bom, aí vem aqui a questão 5. Os aviões comerciais costumam voar sempre na mesma altitude, próxima de 10 km em relação ao nível do mar. O chamado teto operacional, cerca de 12 km, é a altitude máxima que eles conseguem voar. Acima disso, o motor não apresenta desempenho suficiente para manter a aeronave no ar, certo? Então, sabendo que os aviões contam com motores a combustão, por que eles não conseguem voar acima do teto operacional? Então, a resposta é: acima dessa altitude, pessoal, que é do teto operacional, a concentração de gás oxigênio é pequena demais para permitir a combustão necessária ao funcionamento do motor. Vocês sabem que precisa da combustão, que é só a queima se tiver o oxigênio. Se ultrapassar esse limite, né, se ultrapassar essa zona que não tem mais oxigênio, então haverá problemas. Então, se julgar conveniente que comentar que acima dessa altitude o ar é muito rarefeito para possibilitar o voo, ou seja, o ar aqui quase não existe, certo? Então essa é a resposta. Bom, pessoal, e aí ficamos por aqui, até a próxima. Espero ter colaborado, ajudado. Tá bom? Pessoal, vocês que não são inscritos aí no canal, se inscrevam para ajudar o canal, certo? Dá aquele likezinho aí para ajudar, tudo bem? Então ficamos por aqui, pessoal.